Ao longo dos séculos, a serpente sussurra promessa com voz suave, iludindo, enganando e tentando, aconselhando homens e mulheres a rejeitar a Deus e a seguir a Satanás. Os emissários desse último foram muitos. Falsos profetas, contradizendo os antigos portas-vozes de Deus, líderes devotos, lançando acusações blasfêmias e ensinadores heréticos se infiltrando nas igrejas. E o engano continua. Nosso mundo está repleto de seita, ismos e ideologias, todos afirmando oferecer o caminho a Deus. Paulo lutou constantemente contra aqueles que enganavam o povo de Deus e entregou a sua vida à divulgação das boas novas nas partes mais remotas do mundo. Durante suas 3 viagens missionárias, entre outras, ele proclamou o nome de Cristo. As pessoas se converteram e assim estabeleceu igrejas. Mas os novos cristãos eram frequentemente presas fáceis para os falsos ensinadores. Este era uma ameaça constante para o evangelho e para a igreja primitiva. Por essa razão, Paulo teve que despender muito tempo advertindo e corrigindo esses novos cristãos. A igreja em Coríntio era frágil, cercada pela idolatria e pela imoralidade. Membros enfrentavam uma luta que envolvia a fé e o estilo de vida cristão. Por meio de visitas e cartas pessoais, Paulo tentou instruí-los na fé, solucionar seus conflitos e resolver alguns de seus problemas. A primeira carta aos Coríntios foi enviada para tratar de assuntos morais específicos na igreja e para esclarecer dúvidas sobre sexo, casamento e questões de consciência. Tal carta confrontou os assuntos diretamente e foi bem recebida pela maioria. Mas existiam os falsos mestres que negavam a autoridade de Paulo e o caluniavam. E ele então escreveu a segunda carta aos Coríntios para defender sua posição e denunciar aqueles que estavam distorcendo a verdade. Deve ter sido difícil para Paulo escrever a segunda carta aos Coríntios, porque ele teve que listar suas credenciais como apóstolo. Paulo estava relutante quando a fazê-lo por ser um humilde servo de Cristo, mas sabia que era necessário. Sabia também que a maioria dos cristãos de Corinto havia de coração aceitado suas palavras anteriores e estavam começando a amadurecer na fé. O apóstolo afirmou seu comprometimento com Cristo. A segunda carta aos Coríntios começa com Paulo lembrando seus leitores de seu relacionamento com eles sempre foi honesto e direto. Seu itinerário estava planejando visitá-lo novamente. Sua carta anterior, Paulo então vai diretamente à questão dos falsos mestres e revisa seu ministério junto aos Coríntios para demonstrar a validade de sua mensagem e exortá-la a não se afastarem da verdade. A seguir, Paulo menciona a questão da oferta para os cristãos pobres de Jerusalém. Ele conta como os outros fizeram doações e exorta os coríntios também mostrar seu amor de um modo tangível. Então, o apóstolo faz uma forte defesa de sua autoridade como um genuíno apóstolo, enquanto aponta a influência enganosa dos falsos apóstolos. Ao ler esta carta extremamente pessoal, preste atenção nas palavras de amor e exortação de Paulo. Submeta-se à verdade da palavra de Deus e prepare-se para rejeitar todo ensino falso.